Oi, pessoal, tudo bem? E aí, bem-vindos a mais um encontro aqui para os nossos estudos. Então, vamos nos concentrar, vamos fazer nossa conexão com a espiritualidade, trazer nossos copinhos de água, tá? Colocar do nosso ladinho. E vamos fechar nossos olhos e nos concentrar e nos acalmar, conectando com toda a espiritualidade que nos visita, que nos protege. Vamos mentalizando os nossos entes queridos, todos aqueles que fazem parte da nossa família, os nossos amigos, professores, todo mundo que puder receber todas essas emanações que a gente está recebendo nesse momento, para nos ajudar no equilíbrio, na harmonia do nosso corpo mental, espiritual e físico, para a gente continuar na nossa caminhada, aprendendo os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Então vamos lá para mais um episódio, mais um tema, né? Hoje a gente está continuando com o nosso livrinho da Reencarnação Fácil, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, dos aspectos sobre as profissões, sobre aquilo que a gente traz de outras vidas, né? Lembra que a gente falou que a gente, quando a gente reencarna, a gente esquece tudo, como se fosse um véu. Só que alguns aspectos, algumas características são tão fortes na gente que lá no fundinho elas ficam gravadas, né? Então a gente vem com essas características e a gente, quando vem para essa vida nova, algumas coisas a gente repete, algumas coisas que a gente já traz com a gente. Então está escrito aqui: os espíritos trazem certas predisposições ou faculdades desenvolvidas de outras existências. As tendências e habilidades inatas para determinadas atividades profissional revelam que já vivemos antes, né? Nem sempre as nossas atividades atuais têm relação com o passado. Às vezes é necessário aprender novas tarefas para progredir em outras áreas do conhecimento, né? Os espíritos que mais se aperfeiçoam em outras vidas trazem habilidades do passado. Os que não se esforçam têm poucos talentos e muitas limitações, né? Então a gente fica pensando, né, nesses gênios da humanidade, né? E essas pessoas que vêm aqui para nosso planeta e de repente fazem tantas coisas, né? Assim como, por exemplo, o Einstein, né? Vocês já ouviram falar no Einstein e a teoria dele da relatividade, né? E tudo. Então, assim, é considerado um gênio da humanidade, né? Então a gente fica pensando que às vezes em uma vida só, para ele desenvolver toda aquela teoria, às vezes é pouco, né? Provavelmente ele começou esses estudos muito antes, né? Em outras vidas. E aqui ele deu continuidade, né? Por isso que ele chega a conclusões aqui, né, nessa vida. Então, ele é um exemplo, né? Outro exemplo assim que eu anotei, né? O Leonardo da Vinci. Não sei se vocês já ouviram falar. Já devem ter ouvido falar pelo menos nesse nome, né? Esse era um gênio assim que a gente diz assim do fora da curva. Se vocês pegarem um livro ou pegarem na internet, né, sobre ele era uma pessoa que ele desenvolveu muitas coisas diferentes, né? Assim, no desenho, na anatomia, na matemática, na engenharia. Então são campos diversos, né? Campos diversos de conhecimento que ele ia se aprofundando. Então ele fazia lá uns desenhos de anatomia, mas com uma perfeição fantástica, né? Então de botânica também fantástica. Então, para vocês ligarem uma coisa com a outra, vocês devem ter ouvido falar da Mona Lisa, né? Aquele quadro da Mona Lisa. Até tem um ali que a Vitória pintou, ó, quando era pequena. Então, todo mundo conhece a Mona Lisa.
é um quadro super famoso, cheio de técnicas, né? Então ele era um pintor também, né? Aquele quadro da Santa Ceia, que vocês veem Jesus sentado no meio e os apóstolos em volta, também foi ele que pintou um quadro famoso, né? Mas ele não era um pintor, ele era tudo, né? Então são mentes fantásticas que chegam aqui no nosso planeta, que, quer dizer, provam para a gente que entende por esse pensamento, né, da reencarnação, que isso só pode ser vivências de vidas passadas, né, que esse conhecimento ele vai adquirindo, que praticamente é impossível você adquirir tanta habilidade numa vida só, né. Outras pessoas também importantes assim na nossa atualidade, os pintores, né, Van Gogh, Picasso, pessoas da música, o Mozart, por exemplo, fazendo lá as suas sinfonias com 6 anos de idade, tocando lá para a corte, né, desde pequeno. Né? Então a gente fica pensando assim, poxa, com 6 anos de idade, isso tudo, isso é um gênio, né? Então, de onde ele tirou isso? De onde veio esse aprendizado? Né? Então, para a gente que entende isso, a reencarnação, né, e esse conhecimento que vem com a gente, isso é uma prova da reencarnação, né? Outras pessoas também, por exemplo, como o que vocês são mais atuais, né? O Steve Jobs, né, da Apple. Olha quanta tecnologia, quanto favorecimento que ele trouxe para a humanidade, né? Através de celulares, iPods, iPads e não sei mais o que. Bill Gates também, né? Então são pessoas que trazem um conhecimento, um avanço, né, para o planeta, para todos, que beneficiam todo mundo, né? Então, é muito legal a gente pensar sobre isso nesse prisma assim da reencarnação, né? Porque é muita coisa para uma vida só, né? Então, provavelmente eles já começaram esses estudos em outros planetas, em outras vidas, né? Em outros lugares, ou aqui mesmo, não é? E aqui no livro está dizendo que no cérebro do perispírito estão armazenadas as lembranças, as habilidades e experiências de outras vidas, realizadas por efeito do exercício constante de uma faculdade. Quer dizer, às vezes você já exerceu a medicina, por exemplo, em uma vida, em 2 vidas. Então, né, fica mais fácil para você, quando você está encarnado aqui, uma facilidade para biologia, para ter facilidade em decorar aqueles nomes complicados que tem na biologia, das células. Outro tem facilidade com a matemática, porque já foi engenheiro, já foi construtor. Né? Então, você vê às vezes um colega tem muita facilidade para matemática, porque ele já tem uma intimidade com aquilo, porque ele já estudou aquilo em outra ocasião, né? Também está dizendo aqui no livro uma coisa interessante, né? As ideias que surgem nos artistas talentosos, nem sempre eles tiram de si próprios ou das suas experiências passadas. Algumas vezes, essas ideias podem ser inspirações, né, de espíritos que são ali próximos a ele, né, daquele artista, músico ou escritor, e aqueles espíritos estão ali inspirando naquela história, naquela partitura, naquele ritmo, né, em qualquer que seja a arte, numa pintura, arte ou qualquer outro talento, mesmo na engenharia, na física, na química ou em qualquer outro, né, ramo assim dos nossos conhecimentos. A gente está sempre envolto de espíritos que estão ali nos ajudando, nos inspirando, né? Por isso, quando a gente está ali, né, estudando alguma coisa, focado naquilo, às vezes a gente não fica com uma ideia boa. Poxa, achei a solução, né? Por quê? Porque você está ali trabalhando com o seu cérebro, né? Pesquisando aquele assunto, mas também vem inspiração. Também tem aqueles ali que estão ao seu redor, vendo seu empenho e também te ajudam, né? Enviando o pensamento para que você tenha ideias, né?
Então, é assim que funciona, né? Essa coisa da gente trazer algo do passado e receber inspirações também. É assim que funciona as reencarnações, que funciona a influência dos espíritos sobre nós, né? Então, assim, quando vocês forem pensar na profissão de vocês, né? Pensem em algo que vocês gostem muito de fazer, né? Não aquilo que, eu vou ficar rico porque isso aqui dá dinheiro. Não, pense em algo que dá prazer de fazer, em algo que vocês vão trazer um benefício para todo o entorno, para aquela cidade, para aquela humanidade, para o nosso planeta, né? Aquilo que a gente pode contribuir de bom, né? Qual é a nossa contribuição que a gente pode deixar aqui, né? Para que todos possam se beneficiar. O pouquinho que cada um de nós pode fazer, né? O que você pode deixar aqui para o planeta? Então, quando forem escolher a profissão, pensem nesse sentido, tá bom? Algo que vocês tenham muito amor em fazer e que vocês possam contribuir para a humanidade e para o nosso planeta Terra, tá bom? Então era esse nosso papo de hoje sobre profissões, né, na encarnação, como é que isso funciona. Isso que eu queria passar para vocês. Tá bom, pessoal? Pensem sobre isso. Um beijo grande e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.